Então, retornamos com as aulas sobre séries e agora vamos fazer uma sequência que vai ser. E aí eu confesso que eu não recordo qual é a numeração da aula. Eu recordo que é 17 ponto alguma coisa, mas não recordo essa pontuação, então coloquei asterisco. Então vamos fazer a apresentação das séries alternadas e em sequência vamos fazer a apresentação da definição de convergência absoluta e a apresentação do teste da raiz e da razão e o teste da raiz. Tá? Não, seria a aula 17 2 asterisco. Né? Então, essa apresentação será breve, será a definição do que é uma série alternada, a apresentação do teorema, que garante sobre quais circunstâncias uma série alternada é convergente. Então, vamos analisar a demonstração desse teorema e apresentar o fato de que a série alternada harmônica ela é convergente. Né? E vamos analisar o porquê. Então, uma série alternada ela é uma série em que, por definição, os seus termos alternam de sinal. Então, é uma série do tipo em que o termo geral da sequência ele é uma sequência em que há alternação de sinal. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui uma série desse tipo. Né? Então, essa aqui seria uma série do tipo alternada, porque se você for fazer a análise dos termos da série, né, o que está sendo somado é um termo positivo, depois um termo negativo, depois um termo positivo, e alternadamente você vai tendo a variação de sinal, por isso série alternada. Então, vou usar esse exemplo como série alternada. Isso aqui é a série harmônica alternada, né? E vamos apresentar um teorema que nos diz sobre quais circunstâncias uma série alternada é convergente e depois voltamos para analisar a convergência dessa série. Tá? Então, vamos fazer a exposição do teorema. Então, considerando uma série alternada, então, se eu considero uma série alternada que seja do tipo menos 1 elevado a n, eu vou colocar n menos 1 aqui porque eu estou começando em n igual a 1. Tá? Então, se eu começar com n igual a 0, eu posso colocar n aqui na potência e vou considerar aqui um termo geral, Bn. Né? Se você tiver uma série desse tipo em que Bn é positivo, então significa que o sinal é alternado exclusivamente por esse termo aqui. Né? Então, isso caracteriza uma série alternada. Né? E como Bn é positivo, agora eu posso fazer minhas hipóteses sobre Bn. Se Bn satisfizer duas condições, que são: primeiro, Bn tem que ser decrescente. Tem que ser decrescente. Isso para todo n. E mais que isso, Bn tem que satisfazer a condição necessária de convergência quando n vai para o infinito. Isso aqui tem que ser zero. O que difere a série alternada da série não alternada é o fato de que quando a gente considera apenas esse termo, essa segunda condição sendo satisfeita, a gente não tem como definir se a série é convergente. Né? Essa é uma condição necessária para a convergência, mas ela não é suficiente para a convergência. Para a série alternada também não é suficiente, porque eu estou pedindo, além dessa condição, estou pedindo esta. Mas aí é exatamente nesse ponto em que esse teorema ele se sobressai, no sentido de que é necessário apenas ter esse comportamento para o termo geral da série alternada para que a série convirja. Né? Então basta que
ela satisfaça a condição de que Bn vai para zero, e mais que isso, basta que Bn seja uma sequência decrescente, monótona decrescente, e isso garante a convergência da série, né? Então vamos analisar o que seria, por que essas duas condições são suficientes para garantir a convergência da série, de uma série que tenha essa estrutura aqui, e essa estrutura é o que denominamos como série alternada, né? Então, vamos fazer um esboço da demonstração. A demonstração se baseia na análise das somas parciais pares. Então, vou considerar aqui quem é S2. S2 seria B1 menos B2. Estou considerando que o primeiro termo é positivo e o segundo termo é negativo, né? Então, o que ocorre aqui é que isso aqui é positivo. Por quê? Porque B2 é menor que B1. Lembra que a série ela é decrescente, né? O termo Bn é decrescente. B2 é menor que B1, então isso aqui é positivo. Pois bem, então eu considero agora S4. S4 vai ser B1 menos B2 mais B3 menos B4 B1 menos B2 mais B3 menos B4, e aqui eu vou ter S2, né? E naturalmente, como esse termo aqui é positivo, eu tenho que S4 é maior ou no mínimo igual a S2, né? Então, o fato é que ao fazer a soma, né, dos termos pares, 2, depois 4, eu estou podendo comparar S4 com S2, né? Genericamente, o que eu vou poder fazer é dizer que S2N vai ser igual a S2N menos 2, ou seja, eu peguei o termo par anterior, né? E isso aqui eu vou ter, então, aqui eu tive o S4, 3 e 4, né? Então aqui vai ser o termo B2N menos 1 menos o termo B2N, né? Então, o fato é que eu vou chegar à conclusão, então, que Sn é maior ou igual que S2N menos 2. Genericamente, o que eu estou fazendo é construindo uma sequência que é crescente. Estou construindo uma sequência que é crescente. S2N menos 2 menos S2N. E sobre S2, o que eu posso dizer é que S2N seria igual a B1 menos B2 menos B3. Eu posso colocar em evidência. Menos B4 menos B5. Como B2 é maior que B3, B4 é maior que B5, cada um desses termos aqui é positivo, né? E eu posso fazer isso fazendo subtrações até encontrar B2N, até encontrar esse termo aqui, né? E ao fazer isso, eu estou subtraindo vários termos que são positivos. B2N também é positivo. Então significa que S2N é menor do que B1, né? S2N é menor ou no máximo igual a B1, se esses termos aqui forem todos nulos. E aí o que é que tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho uma sequência monótona. Essa sequência aqui é monótona e é limitada superiormente. Portanto, ela é convergente. Então significa que se eu calcular o limite de S2N quando n vai para infinito, isso converge para um S. Suponhamos que seja S o limite dessa sequência.
Mas aí você pode perguntar, mas você está somando aí apenas os termos pares. De fato, estou somando apenas os termos pares. O que seria somar o termo ímpar? Né? Então, o S2N mais 1 seria você somar o S2N mais o termo seguinte, que é B2N mais 1, né, da série. Mas o fato é que S2N converge e esse limite aqui vai para zero. Né? Quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, a convergência de S2N mais 1 é igual à convergência de S2N, que é S. Os termos pares e ímpares convergem para o mesmo S, portanto, a série converge. Né? Então, ou seja, a sequência SM, quando m vai para infinito, é convergente e converge para S. Né? Tá? Então, temos aí a garantia da convergência da série. Portanto, observem que usei esse fato para poder construir as somas positivas, né? Para construir as somas positivas e construir essa sequência monótona, crescente, limitada, e consigo concluir a convergência porque o termo geral vai para zero. Né? Então, uso o item I para construir isso aqui e isso aqui, e o item 2i para concluir sobre esse limite. E com isso concluímos que a série alternada ela é convergente se os termos gerais forem decrescentes e o limite for para zero. Né? Então, é exatamente o conteúdo do teorema. Vamos ver um exemplo. O nosso exemplo vai ser o exemplo que eu já apresentei antes, a série alternada. Eu vou considerar novamente a série, né? E vamos ver que o termo geral Bn ele é 1 sobre n. E é natural que o limite de 1 sobre n, quando n vai para o infinito, isso é zero. Né? Então, eu tenho a segunda condição satisfeita. E mais que isso, quando eu considero termos sequenciados, né? 1 sobre n mais 1 é menor que 1 sobre n. Então, eu tenho a primeira condição satisfeita. Portanto, essa série converge. Então, eu tenho aí uma forma de analisar a convergência de séries alternadas usando o termo geral Pn como fator de análise. Tá? Então, fico com essa apresentação para as séries alternadas. Peço que vocês analisem o conteúdo do livro, ele tem uma exposição rica, e volto com a exposição sobre convergência absoluta, teste da razão e teste da raiz.